Olá! O programa Coisa Nossa está começando e hoje você vai conferir. Professores escrevem livros de conto e humor. ONG Vencer trabalha por pacientes oncológicos carentes. Secretaria da Educação apresenta o Festival Brasilidades. E ainda, Jorge Alberto Nabuti assume a diretoria da Superintendência do Arquivo Público. É agora no seu Coisa Nossa. E olha só, a aventura de dois pescadores foi tema do livro A História das Histórias da Curva do Rio. O trabalho chamou a atenção pela criatividade, que uniu dois livros diferentes em uma única obra. Confira. Dois livros em um. Cada narrativa é contada até a metade da obra. Em cada trecho, um recurso diferente. Ele foi escrito pelos professores e amigos Bruno e Ciro. Eu sempre fui apaixonado por literatura, então em meados dos anos 2000, eu comecei a fazer letras e eu me apaixonei mais ainda. Aí no curso de letras eu fui conhecendo outras pessoas que gostavam de literatura e a partir daí a gente começou um projeto de escrita. Então nesse projeto era um projeto quase que uma brincadeira, em que cada um escrevia e o outro amigo lia o que o outro escrevia e a gente foi tomando forma nesse projeto até que a gente começou a publicar as nossas obras. Vale lembrar que a gente fez uma publicação anterior, só que esse livro ele foi publicado de uma maneira bem independente. Nós mesmos fizemos a questão gráfica e tudo mais. E agora, com esse lançamento desse livro, a gente procurou, mesmo que independente, fazer um trabalho mais aprimorado para os leitores e juntando todo esse trabalho que a gente fez até então, compilando os contos em 2 histórias, sendo uma parte de drama e a outra parte de humor. A princípio a gente queria fazer só um livro de contos normal, comum, só que a gente ficou pensando, poxa, mas vai ser uma ideia mais simples, a gente queria aprimorar mais. E a gente notou também que existiam contos de humor e contos de drama. E a gente achou estranho colocar no livro humor, drama, ia ficar um pouco estranho essa questão. E aí a gente resolveu, por que não a gente criar uma história que envolvesse, que fizesse um pano de fundo para que esses contos pudessem aparecer. E aí surgiu a história das Curvas do Rio, que é uma história que vai englobar, assim dizendo, as histórias de humor e de drama, sendo que na nossa visão, a Curva do Rio, ela agloba não só as coisas ruins, mas as coisas boas também. Então, uma parte do livro contém os contos de drama e outro contos de humor, entremeadas em uma história só, que é a história das histórias da Curva do Rio. Nós demoramos 6 anos aproximadamente para fazer esse trabalho, porque a gente parava, voltava, mudava a história, às vezes a gente pensou também no aspecto financeiro, na questão editorial, e não é fácil, a gente não sentou e fez o livro, a gente foi aos poucos, dando vazão à ideia e pode ter acontecido a gente ter ficado 1 ano sem conversar. E depois a gente foi com muita força. Então, assim, ao total foram praticamente 6 anos, Bruno revela o objetivo do trabalho. Principalmente a interação dos leitores, a interação do público perante o que a gente pensa, o que a gente enxerga no mundo. A partir do momento que a gente entrega uma história para os leitores, essa história já não é mais nossa. Então, um leitor pensa uma coisa, outro leitor gosta, outro já não gosta. Então a gente quer ver a reação dos leitores perante o que a gente está produzindo agora. E é uma necessidade para nós escrever. A gente gosta muito. Eu sou professor de literatura também e eu sinto também a necessidade de estar do outro lado. Não só falar das obras literárias, não só ensinar, mas também participar dela como um todo. E ter essa reação do público vai ser assim, para nós primordial, importantíssimo. Os autores inovaram na linguagem e na interação com os leitores. A interação vai ser no boca a boca. A gente vai perceber quando um ou outro comentar. Para vocês terem uma ideia, o livro ele traz um idioma novo, que é o caribês, na parte humor. Então o leitor vai ter a oportunidade de
verificar esse novo idioma e tentar fazer a tradução de um texto, que é uma brincadeira que a gente faz, né? E além do mais, a gente, na narrativa, conversa muito com o leitor também. Então, isso é muito evidente no livro, né? A participação do leitor também. Na parte de humor, o leitor é um personagem. A gente está tentando fazer isso, né? Criar isso para que seja uma narrativa diferente. E a ideia é justamente essa. Talvez futuramente até criar uma plataforma, né, para que eles possam interagir com a gente. No entanto, as redes sociais hoje em dia são muito evidentes e como a gente está fazendo um lançamento inicial de uma forma independente, a gente vai conseguir captar, né, pelas nossas amizades o que eles estão pensando e sentindo a respeito disso. Como a gente já tinha feito 2 livros desse estilo, então a gente estava querendo lançar um terceiro. Aí a gente começou a escrever, começou a juntar, começou a reunir e começaram a vir essas ideias de fazer uma coisa diferente, um título diferente. Aí veio a ideia de ser da Curva de Rio, de ter 2 pescadores conversando enquanto as histórias aconteciam. Então foi meio eu acredito que foi uma coisa dos 2 mesmo. No livro tem contos meus e dele. A gente até está separado lá por autor. Ciro escreveu esse, Bruno escreveu esse. Então acredito que dessa forma, né, o público vai identificar, né, a personalidade de cada um. Agora essa parte de prefácio, de montar e tal, assim, a maioria foi o Bruno, entendeu? E quanto aos autores, cada um escreveu sobre o outro. O livro é ilustrado. Tudo no Paintbrush. Desenhou lá no Paintbrush, no Windows mesmo. E a intenção era essa mesmo, que ficasse simples. Se ficar mal feito, a intenção era essa. O livro pode ser adquirido diretamente com os autores. O programa Coisa Nossa vai fazer uma breve pausa para o intervalo. Até já!